A paz do Senhor para todos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de vós. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da CPAD. Estamos no último trimestre de 2024, com o tema do trimestre As Promessas de Deus, com o subtema Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E a lição de hoje já é a lição de número 10, nesse segundo domingo de dezembro, que é o Dia da Bíblia. Vai cair no dia 8. Então, segundo domingo de dezembro, todos os anos, celebramos o Dia da Bíblia, esse livro tão maravilhoso. E é por isso que nós celebramos com alegria e sempre fazemos a escola bíblica dominical, porque a Bíblia é o livro que muda vidas de pessoas, famílias e nações inteiras. É o único livro que revela o Senhor nosso Deus. Tudo que nós sabemos sobre Deus é o que está revelado na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então somos gratos ao Senhor pelo livro dos livros, a fonte inesgotável do conhecimento e da sabedoria de Deus, que é o livro que é a nossa bússola, é a nossa única regra de fé e de prática. Que Deus abençoe você que ama e que estuda a sua Bíblia. Muito bem, a lição de hoje, o assunto, a promessa da proteção divina. A promessa da proteção divina, e diz-nos assim o textual: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. A verdade prática diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe está em Efésios 6, 10 a 17 e também Salmo 91, versículos 1 ao 8. Diz-nos assim Efésios 6, a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém. Olha, a palavra de Deus nos mostra que é preciso lembrar constantemente que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Assim, as armas da nossa milícia não podem ser carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas espirituais. A palavra-chave da nossa lição é exatamente a palavra proteção. Proteção. Diz assim a nossa introdução. Ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. É preciso pedirmos o discernimento para ver que nem sempre a pessoa está agindo por si só. Muitas vezes alguém age contra nós sob influência de ação maligna e demoníaca, né?
Muito bem, os nossos tópicos: proteção espiritual contra o inimigo, é o primeiro tópico. O segundo, a maravilhosa proteção de Deus. E o nosso terceiro tópico, deixa eu ver aqui, cadê? Opa! Promessas e proteção. Então são esses os nossos 3 tópicos de hoje. Bom, no nosso primeiro tópico, começa falando exatamente sobre esse assunto muito interessante, falando das armas espirituais do crente, os inimigos espirituais, conforme está relatado aí em Efésios, e também proteção contra o maior inimigo, que é o inimigo das nossas almas. Você já se sentiu em algum momento da sua vida desprotegido? Se sentiu vulnerável? Precisando realmente de uma proteção? Olha, atualmente muito se gasta com sistemas de segurança. Muito. Segurança em casa, segurança no trabalho, segurança patrimonial, segurança pessoal, tudo que é jeito. As pessoas tentam colocar nas suas casas, seus comércios, cerca elétrica, câmeras para gravar o que está acontecendo. Outros até mesmo tiram porte de arma de fogo. Temos os exércitos das nações, cada dia mais equipados, com tanques mais modernos, com mísseis, com aviões, artilharia antiaérea, fazem de tudo para a proteção, procurar a proteção do país, certo? Nas cidades, a violência aumenta demais e por isso a polícia vai sempre procurando se equipar para tentar trazer proteção para a sociedade. E parece que não dão conta. A gente sabe que enquanto o governo, as polícias, os exércitos procuram melhorar, também aqueles que são contra nós também aperfeiçoam as suas maneiras de atacar. E por isso a proteção humana precisa estar sempre se renovando, sempre melhorando, sempre procurando algo mais atual, mais moderno, mas, repito, aqueles que procuram tirar a nossa vida, os nossos bens, a nossa segurança, também se aperfeiçoam. A segurança humana é boa por um momento, mas nem sempre. Um momento ela falha, numa hora ela falha. A única segurança que não falha mesmo é a segurança divina, é a proteção divina. Essa que vem de Deus, certo? Bom, quando se fala do tema insegurança, a falta de proteção, a insegurança está entre as principais preocupações do brasileiro. Está entre as principais preocupações do brasileiro. Olha só, coloquei aqui, eu fiz aqui uma lista com 5, de acordo com pesquisas, eu olhei mais de uma pesquisa, certo? Mas a violência e a criminalidade, que é exatamente a insegurança, a falta de proteção, está sempre logo no começo, na lista. Não em primeiro lugar, nunca apareceu em primeiro lugar em todas as listas de pesquisa que vi, mas ela está sempre ali, entre segundo e terceiro. Vou ler aqui para você. Segundo uma pesquisa com 2.000 pessoas, saúde, 15% respondeu que a sua maior preocupação é com a saúde. Então esse veio para primeiro lugar. Empatados em segundo lugar, a inflação, né, que é o aumento dos preços, aumento abusivo, e hoje em dia existe até a reduflação, aquilo que você comprava por um preço, de repente você olha, acha que está o mesmo preço, mas se não olhar direitinho a embalagem, você foi enganado. Outrora, o sabão líquido, que era 1 litro, virou 900 ml, agora já tem até de 700 ml. O achocolatado, que era de 500 gramas, caiu para 400 gramas, já caiu para 380 gramas. O biscoito, que era de 400 gramas, já está 275 gramas. Então, você está comprando pelo mesmo preço, porém a embalagem lá tem outra quantidade. Isso aí chama-se reduflação. Então, a inflação, ela está empatada com a violência e a criminalidade, que é aí onde entra o item a insegurança.
a falta de proteção, tá? Então, empatado com 12%. 12% das pessoas disseram que se preocupam com inflação. Outros 12% disseram que se preocupam com a sua segurança, a sua falta de proteção, por causa da criminalidade e da violência que aumentam todos os dias. Aí o desemprego, 9%, fome, 10%, disseram que a sua maior preocupação é a fome, e outros 10% a corrupção. Muito bem. Não é difícil você achar aí nas buscas na internet, pesquisas sobre aquilo que o brasileiro mais preocupa, você vai achar várias dessas pesquisas. Eu li aqui apenas uma. Bom, e por causa dessa insegurança que o homem não é capaz de produzir, essa proteção que o homem não é capaz de trazer, apenas temporária, nós precisamos cada dia colocar os nossos joelhos no chão e buscar a segurança de Deus. Davi era um guerreiro, era destemido, mas ele nunca colocava sobre suas habilidades as suas vitórias. O Davi dizia que, Senhor, contigo eu salto uma muralha e bato num batalhão. Uma muralha não é um muro, uma muralha tem mais de 10 metros de altura. Mas Davi dizendo, eu salto a muralha e se chegar caindo do outro lado da muralha, se tiver lá um esquadrão de soldados, dou um jeito neles. Mas era por causa dele, da sua habilidade, da sua força? Claro que não. Ele dizia isso porque sabia que contava com a ajuda de Deus. O Senhor é que diz, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Hoje em dia, para termos segurança, nós criamos senhas. Os hackers vêm e descobrem a senha. Colocamos senha no celular. Eles descobrem a senha do celular. A gente coloca o sistema de proteção no carro. Eles burlam a proteção do carro. Colocamos cerca elétrica, tudo mais, dão um jeito mesmo assim de entrar na casa quando a gente está viajando. Nesse caso, tudo que o homem faz para a sua proteção, nem sempre consegue sucesso, certo? Agora, Deus, ele guarda os seus. O Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai trabalhar o vigilante, a polícia e todos aqueles que cuidam da segurança da cidade. Se Deus não guardar, sabe? No Salmo 121, do versículo 5 a 8, na verdade, você pode ler todo o Salmo 121, que ele vem falando exatamente sobre a proteção divina, quando começa dizendo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teu pé vacile, aí vai falando, né? E termina dizendo que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, certo? Bem, mesmo assim, nós devemos fazer a nossa parte. Deus dava vitória a Davi? Dava, mas ele ia com a sua espada, ele ia com o seu escudo para a batalha, ele ia preparado. Deus faz a sua parte, mas a nossa parte nós devemos fazer, claro. Mas sem abrir mão de confiar no Senhor, porque não são nossos equipamentos de guerra que realmente vai nos dar a verdadeira proteção. Nós encontramos, por exemplo, no texto bíblico, algumas armas de defesa e proteção. Uma delas é o escudo. Escudo, uma maneira geral de se falar. Mas havia pelo menos 3 tipos de escudo. O pavês. Os paveses, eles eram escudos grandes, que cobriam o corpo todo, da cabeça aos pés. A pessoa conduzia ele assim, e às vezes o guerreiro usava um escudeiro só para isso, para ir segurando para ir recebendo as primeiras flechas, as pedradas e tudo, e o guerreiro ficava com as suas mãos livres aqui, certo? Em alguns combates de exército contra exército, que vinha a chuva de flechas de lá, esses paveses eram usados para essa primeira defesa. Havia um outro escudo médio. Esse era colocado no braço e cobria todo o tronco, certo? Aqui a barriga, o tórax, pescoço e até mesmo a cabeça. Esse era um escudo um pouco maior, um pouquinho mais pesado, porém ainda dava para usar a espada. E o broquel era um escudo bem menor. Era um escudozinho bem menor que ficava aqui no braço e era para ser usado em lutas mais corpo a corpo.
que a pessoa atacava com a espada, quando a espada brandia de lá para cá, se defendia. Atacava com a espada, se defendia com o broquel. Então o broquel você podia correr com ele, saltar e tudo aqui no braço, porque ele era um escudozinho para uma luta mais corpo a corpo, o broquel. Mas em Efésios fala de toda a armadura de Deus. Não pode faltar nenhuma parte dessa armadura. Aí já é no sentido espiritual. Não adianta eu estar todo protegido, eu ter colete à prova de balas, eu ter capacete na cabeça, tudo enquanto para me proteger das armas carnais e não ter proteção nenhuma contra as armas espirituais. E a nossa maior batalha não é contra a carne e o sangue, não é contra o assaltante, o ladrão, sei lá, quem seja que queira nos atacar. A nossa maior luta está no campo espiritual. É a luta que a gente luta o tempo todo. A luta que precisa de armas, de fuzis, de metralhadora, ela não acontece sempre. Mas a luta espiritual acontece 24 horas. E por isso, não podemos abrir mão de nenhum item dessa armadura espiritual que está em Efésios 6. Que o Senhor Deus nos dê da sua graça, que você e eu possamos viver seguros debaixo das mãos do Senhor. A verdadeira proteção divina vem dele mesmo, do próprio Deus, certo? Que Deus guarde as nossas mentes, que Ele guarde os nossos corações, que nós possamos guardar os nossos pés, que nós possamos viver realmente uma vida sob a proteção do Senhor. Mas não acontece coisas ruins e ataques contra crentes e filhos de Deus? Acontece. Acontece sob a permissão de Deus, como aconteceu com Jó. Estar com toda a armadura de Deus não quer dizer que não seremos atingidos em algum momento. Poderemos ser. Mas saiba que quando isso acontecer, se você está com a sua armadura, se você está em comunhão com Deus, se chegar a acontecer, foi uma permissão de Deus e Deus tem seus caminhos. Mas oremos sempre, pedindo a Deus que nos guarde e nos proteja. Na viagem, em casa, no trabalho, onde estiver. Uma certa vez eu viajando com a minha esposa de uma cidade aqui no Maranhão chamada Amarante para outra cidade chamada Imperatriz. Aconteceu um fenômeno que até hoje eu não entendo e nem minha esposa. Saindo de Amarante para Imperatriz, antes de chegar numa cidade chamada Buritirana, tem vários povoados. Passamos num povoado chamado Pindarezinho, passamos a ponte, e depois que passamos a ponte, eu não sei o que aconteceu. De repente, nós já estávamos próximo a um povoado chamado Santa Luzia. Próximo a um povoado chamado Santa Luzia. Passou numa lombada, duas mulheres numa moto muito pequena e elas eram gordinhas. E eu achei engraçado aquilo. Eu disse, olha filha, que engraçado. Duas mulheres grandes numa moto tão pequena. Aí de repente eu percebo que a gente estava chegando já no povoado Santa Luzia. E o que aconteceu? Da ponte do Pindarezinho até lá, dá uns 14 quilômetros. E eu não vi nós passarmos os outros povoados que tinha nesse intervalo. Eu olhei para minha esposa e disse, meu bem, o que aconteceu? Ela olhou para mim e disse, meu bem, eu não sei. Nós andamos uns 14 quilômetros sem ver? Eu não entendo até hoje o que foi que aconteceu. Se deu um branco e nós dois nós não vimos? Ou se o Senhor nos transportou aqueles 14 quilômetros, quase 14 quilômetros. Não sei até hoje o que foi que aconteceu nesse espaço. Mas eu tenho para mim um entendimento. Sempre viajo e peço que Deus nos guarde, nos proteja de todo mal e tudo mais. Se Deus nos transportou, como fez um dia com Filipe, né? Transportou ele, depois que ele conversou com o eunuco e pregou para o eunuco de Candace. E de repente o Senhor o transporta para a cidade onde ele ia. Pode ser que Deus tenha nos transportado nesse espaço geográfico de tempo também, para nos dar alguma proteção. O que eu entendo é isso. Não sei explicar o que aconteceu, porém Deus deve nos ter guardado, protegido, nos livrado de alguma coisa nesse intervalo, certo? Até hoje eu não entendo aquilo, não tenho como explicar, mas eu creio que Deus fez um milagre de proteção divina comigo, minha esposa, o veículo, e nós fizemos aquela viagem. E louvo a Deus por isso, porque Deus ainda guarda o seu povo. Que
Que ano que isso aconteceu? Isso aconteceu em 2018. Foi no ano de 2018, quando eu pastoreava o Campo 2 do Amarante do Maranhão. Por isso, meus irmãos, Deus ainda protege o seu povo. Confiemos na proteção divina. Que Deus te guarde, que Deus te proteja contra as astutas ciladas do inimigo. Se você veio até aqui, obrigado, compartilhe, curta, comente e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.